social, quem que é predominante em relação a essa classe social na nossa cidade? Será que eu fiz uma análise desse processo? Por que eu não usei o Sebrae? Por que eu não usei o IBGE para que eu pudesse fazer essas avaliações? A empresa quebra mesmo. É cultura da empresa pegar um orçamento e executar uma limpeza na minha casa, sendo que a cultura da cidade é pagar R$ 80 sem vínculo empregatício, enquanto eu tinha que ter ali 3, 4 pessoas com vínculo empregatício e ele recebia lá, no mínimo, um salário mínimo por mês, cada um. Como que eu ia fazer um trabalho dentro de um parâmetro de orçamento real, pagando aí toda a receita, pagando aquilo que eu preciso cumprir como lei, né? Que é a receita, pagar o governo os seus impostos. Como que eu ia chegar lá e cobrar R$ 80 se eu tinha 3 ou 4 funcionários para fazer aquela tarefa? Né? E, primeiro, vem aquelas características que nós precisamos pensar legalmente falando. Questão de contratação legal, segurança do trabalho. São vários conceitos que a gente precisa pensar e que quem está recebendo o nosso serviço, o nosso cliente, naquele momento que quer o nosso serviço, ele não tem esse entendimento. Por quê? É culpa dele? Não. É cultura da região. É cultura da cidade não ter aquele tipo de atividade. É onde as pessoas acabam pagando caro por não receber uma empresa numa situação legal, que quando acontece um acidente, ele fica numa situação complicada. Porque ele não tem nenhum regulamento CLT ou nenhum regulamento legal para que aquela empresa, para que aquelas pessoas pudessem ser resguardadas legalmente falando. Ou seja, eu vou bancar, vou ter que indenizar toda uma família, porque ele estava ali numa situação clandestina sem ter nenhum tipo de contrato de acordo com a CLT. Beleza? Está bem entendido isso aí, né? Então, o que é o fluxograma mesmo? O fluxograma define aqui a tarefa de cada um. Viu? Cada um, por exemplo, você está na área de planejamento, o seu fluxograma vai ser planejar e chegar naquele seu objetivo, do seu planejamento, para que o resultado seja 100%. Quem trabalha no almoxarifado, ele vai fazer um planejamento para compra de material, para estoque de material, para que ele não tenha material oscilante, para que ele não tenha material por de mais nem por de menos. Porque se a empresa parar por falta de um material, é complicado. Se a empresa tiver material por demais, é prejuízo. Por quê? Eu não estou fazendo uma análise coerente em relação ao meu capital, eu não estou respeitando o capital do investidor. Então eu preciso dessa preocupação, porque não é legal eu ficar com o estoque parado, ele precisa circular o tempo todo. Outro planejamento que deve ser feito dentro dessas condicionantes: o que eu gasto mais dentro daquela empresa? O que eu consumo mais? Porque, imagina, eu vou lá e compro 10 caixas de caneta. Aí no mês seguinte eu compro mais 10 caixas de caneta para a empresa, né? Para a parte administrativa, por exemplo. Aí a empresa precisa ser uma empresa de mineração, por exemplo. Ela precisa que compre lá metanol, cianeto. Coisas que vêm fazer com que a empresa venha funcionar. Né? Mantimentos que venham fazer com que a empresa ande numa situação normal, que é o objetivo fim dessa empresa. No caso de mineração é o quê? O resultado é o quê? O ouro. O produto final é o ouro. Então eu preciso desse ouro. Por que eu vou ficar gastando, perdendo tempo demais com material, sem planejamento administrativo, sendo que alguém está levando para casa, alguém está desviando, alguém está roubando mesmo, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas acham que aquilo não tem custo nenhum. E tem custo sim. Quando você multiplica isso por dia, quando você multiplica isso por mês, quando você multiplica isso por ano, você vai ver o quanto você gastou de material de escritório de forma desnecessária. Porque normalmente as pessoas não utilizam daquele material e acabam, alguns levam para casa, ou então jogam por lixo porque acham que aquilo não presta mais, passa um ano já não presta mais. É um gasto inviável para a empresa e essas coisas que tendem a fazer com que a empresa venha quebrar. Tem que tomar muito cuidado com isso. E tem outros N setores, por exemplo, tem o setor de